Oi, pessoal, boa noite. Novamente aí a todos e a todas. Então, vamos dar sequência hoje ao nosso estudo, ao nosso curso sobre os princípios fundamentais. Não é isso? Estou buscando aqui a minha apresentação para compartilhar com vocês. E como a Inês já adiantou, hoje nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, tá? Um dos princípios. Na verdade, vocês têm observado que todos os princípios, além de serem importantes, não é isso? Todos se conectam uns com os outros. Então, a imortalidade da alma é quase que digamos assim, né? Ela frisa, ela destaca alguns pontos que já apareceram anteriormente aqui quando nós falamos sobre a questão do espírito propriamente dito, propriamente dita, né? Quando a gente tratou dessa questão, quando a gente falou, por exemplo, também sobre o aspecto da evolução. Então, de alguma forma, ela funciona como um complemento a todos esses aspectos, tá bom? E aí, eu começo trazendo justamente algumas considerações bem básicas para que a gente possa refletir. Então, essa ideia da imortalidade da alma, aí vamos entender que a palavra alma, ela é tomada no sentido de espírito. Tá? Então, nós tivemos a aula sobre espírito e vimos que, em um determinado ponto da codificação de Kardec, a alma se refere ao espírito encarnado. Mas aqui, quando nós falamos imortalidade da alma como um princípio básico, um princípio fundamental da doutrina espírita, nós estamos associando mais diretamente essa palavra alma ao espírito. Tá? Então, isso significa que todos nós somos espíritos imortais, porque o nosso corpo, a nossa vestimenta carnal, não é isso? Nós sabemos que a própria biologia, a própria ciência da Terra nos mostra isso com muita clareza. Esse corpo ele vai embora, ele se esvai, não é isso? Como registrado, inclusive, no próprio livro de Gênesis, né? Então, és pó e ao pó retornarás. Então, a ideia é exatamente essa. O corpo físico, ele volta, né? Ele retorna para a natureza. Mas, como nós vimos lá na aula sobre reencarnação, nós temos outras oportunidades de vestirmos outras vestimentas, não é isso? Todas elas apropriadas e em concordância com as nossas necessidades evolutivas, mas o nosso espírito ele é imortal. Então a morte, gente, tal como nós a compreendemos aqui no plano dos encarnados, na verdade ela não existe, ela é somente o transpor de uma etapa da vida para outra. Isso nós devemos compreender que é absolutamente consolador para todos nós, porque quando nós temos a compreensão da existência desse princípio, e vejam, não necessariamente a gente vai ver isso, que existem muitas religiões que têm como premissa, que têm como fundamento básico este aspecto da imortalidade da alma. Então, quer dizer, não necessariamente precisamos ser espíritas, tá? Para nos apegarmos a isso. Quando a gente perde, por exemplo, um parente, um amigo, um coração afim aos nossos próprios corações, não é mesmo? Nós sabemos que é natural o sofrimento, é natural sentirmos saudade, tudo isso faz parte da nossa trajetória evolutiva. Mas, se nós temos uma compreensão um pouco maior, uma compreensão um pouquinho mais dilatada, a gente vai perceber que, na verdade, aquela morte, ela nada mais, nada é do que uma separação temporária. Então, aquele indivíduo, ele entrega o seu corpo físico, o seu corpo biológico para a natureza, mas o seu espírito retorna à erraticidade. Retorna para onde? Nós trabalhamos aí, se não me engano, foi semana passada, a pluralidade dos mundos habitados, não é isso? Então, essa pluralidade dos mundos habitados tem uma correlação com esse mundo em que nós estamos, ou seja, né, os diferentes tipos, aqueles 5 diferentes tipos de orbes sobre os quais Kardec nos fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas no finalzinho da aula a gente puxou isso, dizendo que esses mundos habitados, eles também se correlacionam às diferentes situações da alma na erraticidade. Então, na erraticidade nós vimos lá no finalzinho da última aula, nós temos as regiões umbralinas, nós temos o Vale dos Suicidas, nós temos as regiões trevosas, nós temos as colônias, os hospitais espirituais e nós temos também regiões superiores, moradas superiores, em que espíritos já mais adiantados no seu processo evolutivo se reúnem.
para deliberarem, para cumprirem as suas missões, para realizarem trabalhos, para realizarem estudos e assim sucessivamente, tá? Então, quer dizer, a morte, como nós a conhecemos, ela diz respeito a isso. A gente deixa esse nosso corpo de lado, não é isso? O nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, mas o nosso espírito ele vai para a erraticidade. E ele vai para onde? Para qual desses lugares que nós acabamos de falar aqui? Depende da conduta que nós tivermos tido enquanto aqui estávamos encarnados. Então, isso é muito relativo, varia realmente de espírito para espírito, tá? Na verdade, só a espiritualidade pode realmente verificar, só a providência divina pode realmente verificar o nível evolutivo de cada um de nós. Às vezes a gente olha para uma pessoa e deduz que essa pessoa ela foi para tal ou qual lugar de acordo com aquele procedimento da Terra, que ela tinha na Terra, de acordo com aquilo que a gente conhecia sobre ela. Só que a gente deve compreender que aquilo que a gente conhecia sobre ela era, em verdade, muito pouco. A gente não conhecia realmente o que a motivava, nós não conhecíamos os seus reais interesses, nós não acessávamos o campo do seu pensamento, o campo do seu sentimento. Então, em verdade, nós não sabíamos efetivamente o que aquela pessoa trazia ali no seu âmago. Não é isso? Então, nem sempre a gente pode deliberar com absoluta certeza acerca de para qual paragem, para qual morada aquele espírito efetivamente, para onde aquele espírito efetivamente irá, tá? O que nós sabemos é que essa morada ela vai ser habitada de acordo com isso, de acordo com aquilo que vai no nosso íntimo, porque os nossos menores pensamentos são contabilizados na nossa existência e na nossa caminhada. As nossas menores atitudes, aqueles pormenores, os nossos anseios, não é isso? Por exemplo, às vezes a gente tem um anseio, tem uma vontade de fazer um mal, de se vingar de alguém. Nós ainda podemos, na nossa atual condição evolutiva, sermos surpreendidos com isso. É claro que todos nós aqui na Terra estamos sujeitos, porque todos nós somos espíritos imortais. Mas eu me refiro a nós, estudantes do Evangelho, inclusive. Porque nós sabemos que nós temos descaídas no que diz respeito à nossa vibração. Então, a nossa vibração, ora ela está mais elevada, ora o nosso padrão vibratório ele está menos elevado. Então, nós podemos tropeçar, podemos ter esses pequenos tropeços, não é verdade? Em alguns momentos, portanto, a gente pode pensar no mal, a gente pode se regozijar com uma vingança, quando a gente vê, por exemplo, um desafeto nosso, acontece algo na vida daquela pessoa, e aquela pessoa tem uma queda moral, uma queda pública, e aí, às vezes, a gente não tem coragem de falar isso em voz alta, mas a gente pensa, né? Bem feito para aquela pessoa. Aquilo também está sendo contabilizado. É diferente de quando eu penso assim, bem feito. Aí na sequência eu falo assim, não, mas eu não posso pensar assim. É um filho de Deus, é um irmão, vou fazer uma prece para ele. Perdão, Senhor, por esses pensamentos mesquinhos que ainda assolam a minha individualidade. Aí é outra história, tá? A diferença é quando a gente pensa aquilo e a gente sente até um secreto prazer pela queda moral alheia. Então, esses atos, todos esses esforços em domar, como nos diz a doutrina, as nossas más inclinações, ou quando a gente se compraz, ou seja, quando a gente nada de braçada, não é assim? Em determinados aspectos menos felizes, tudo isso é contabilizado. Então, essa morada, ela vai ser de acordo, mas nós continuaremos existindo de acordo com aquilo que nós somos. Teremos a consciência? Também depende, não é isso? Nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso muito bem, que há pessoas, há espíritos que chegam ao plano espiritual quase que numa completa inconsciência. Não é isso? Então, mal sabem que desencarnaram ou não conseguem perceber que desencarnaram, ficam muitas vezes andando em círculos, em outros momentos acabam se ajuntando ou permanecendo, não é isso? De modo mais próximo aqui à crosta planetária, aos seus antigos familiares ou seus antigos desafetos, como se estivessem vivos, né? Vivos no sentido de encarnados, né? Porque vivos continuam, mas vivos no sentido de encarnado não mais, correto? Então, quer dizer, muitos não têm essa compreensão mais dilatada, essa compreensão mais aprofundada desses processos. Então, tudo depende do nível consciencial com o qual essa criatura irá adentrar o plano espiritual.
Agora, o fato de a imortalidade ela existir, significa o quê? Significa que nós somos infinitos? Não, porque infinito, conforme o livro dos Espíritos nos coloca, infinito somente Deus, né, gente? Não teve começo nem fim, e nós não sabemos aí muitos detalhes, inclusive, acerca da divindade, correto? Acerca desse Deus imaterial, incorpóreo, etc., como a doutrina nos explica. Agora, nós que somos criados por esse Deus, nós tivemos um começo. Isso está lá na questão de número 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas nós somos imortais, nós não teremos fim. Não é isso? Então, nós vamos progredir, nós vamos evoluir dentro ali do que a escala espírita nos coloca. Vamos sair da condição de espíritos imperfeitos, não é isso? Ainda temos que passar ali pela categoria de espíritos bons, para que finalmente possamos chegar à categoria de espíritos puros, classe única, conforme está posto lá em O Livro dos Espíritos, tá? Agora, o fato de nós sermos imortais, como nós falamos anteriormente, traz para nós um grande consolo, principalmente quando nós perdemos um ente querido. Não é isso? Porque nós sabemos que em algum momento nós nos reuniremos a estes entes queridos. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, não é isso? Porque inclusive a gente pode desencarnar e ir para uma morada diferente. Não é isso? Da mesma forma como aqui nós temos cidades, estados, países distintos, lá na erraticidade é a mesma coisa. Então a gente pode momentaneamente estarmos ambos desencarnados, mas momentaneamente estamos em moradas distintas. Mas muitas vezes, né, com o passar do tempo, com o merecimento, porque às vezes a gente desencarna e aquele parente que a gente amou muito já está numa morada bem superior. Lembram-se, por exemplo, do André Luiz e da mãe do André Luiz, lá no início de Nosso Lar? Então ela recebe a permissão, a autorização para que possa visitá-lo ali na colônia Nosso Lar, porque ela já estava em uma morada bem mais adiantada, mas aí ela pede essa permissão, é concedida, não é isso? E ela vai, então, se reunir ali rapidamente com seu afeto, com aquele que havia sido seu filho. Então, tem essas situações também, né? O nosso parente desencarnado, muitas vezes, ele está lá numa morada superior. Ou, às vezes, é o contrário, a gente desencarna, estamos numa situação de já conseguir um socorro em um hospital, em uma colônia espiritual, vamos colocar assim, e aí quando a gente vai procurar notícia ali dos nossos afetos, não é isso? A gente descobre que eles estão, por exemplo, em regiões umbralinas e assim por diante. E nós sempre podemos interceder uns pelos outros. Como? Pela prece, pedindo a providência divina que dê uma atenção. Nas obras de André Luiz, a gente tem vários exemplos disso, de espíritos que já foram socorridos, mas cuja parentela consanguínea, mas aí o consanguínea não fala tão alto, né? É claro que o que fala alto é a nossa parentela espiritual, não é isso? Então, foram parentes consanguíneos e, além disso, há o parentesco espiritual, ou seja, há almas que são afins, há almas que são próximas a nós. A nós. E aí esses espíritos, já que têm alguma condição, alguma consciência, que foram ali socorridos, dirigem-se aos mentores espirituais, muitas vezes, e pedem, e solicitam a esses mentores para que fulano seja socorrido, né? Para que fulano seja auxiliado, ou para que, se o espírito tiver uma condição melhorzinha, para que o próprio espírito possa, muitas vezes, ir ali, visitar, tentar auxiliar, tentar despertar aquela alma, né? E aí a gente tem vários exemplos nas obras espíritas que muitas vezes esse encontro acontece quase que de uma forma unilateral, porque quando o espírito ele está numa condição muito abaixo, às vezes ele sequer reconhece aquele parente. Tá? Então, isso também pode acontecer. Então, quer dizer, são muitas e diferentes as situações desses reencontros, mas, via de regra, esses encontros irão acontecer. Então, é esse o fator, é esse o elemento para o qual nós temos que ter atenção. E é esse o ponto que é consolador. Primeiro, então são dois pontos que são consoladores. Primeiro, a morte realmente não existe, tal como nós apregoamos aqui na Terra. Não é isso? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, sim, nós iremos nos reunir aqueles corações amados, aqueles corações amigos, mais cedo ou mais tarde. Basta que a gente proceda bem, que a gente caminhe com firmeza, que a gente caminhe com leveza, também isso é importante, não é isso? De modo a continuarmos o nosso percurso evolutivo, assim como eles também continuarão o seu percurso evolutivo em outras paragens, tá? Na sequência aqui, nós trouxemos só a título de curiosidade, só para a gente entender, porque, e a gente vai ver isso aqui na sequência, dentro do Evangelho e dentro lá do que Kardec nos coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo.
A imortalidade da alma, gente, ela não é uma invenção da doutrina espírita, tá? E muitas religiões, não são poucas, creem na imortalidade da alma, ainda que os nomes dados, por exemplo, a alma, espírito, etc., possam ser nomes diferentes. Tá? Então, ainda que esses nomes possam ser nomes diferentes, isso não significa que a ideia seja outra, percebe? Mas a ideia é a mesma, ou seja, a sobrevivência após a morte do corpo físico de algum tipo de eu, de algum tipo de individualidade, de algum tipo de inteligência, digamos assim. Tá? Então, essa ideia dessa sobrevivência pós-morte é que tem uma correlação com a imortalidade da alma. Então, a gente vê isso no judaísmo, nós vemos isso no cristianismo, não é isso? Nós vemos isso no islamismo, no budismo, no hinduísmo. E aí, por exemplo, dentro do cristianismo, nós temos as diferentes formas, muitas vezes, de enxergar essas situações. O Kardec, ele trabalhou isso bem na obra O Céu e o Inferno. Então, nós sabemos, por exemplo, né, dentro do catolicismo, existe a ideia da imortalidade da alma. Um exemplo, existe essa ideia, existe. Agora, como que é essa imortalidade da alma? A gente vai, quando desencarnar, para uma morada fixa. Não é isso? Nós vamos para uma morada fixa. Então, por exemplo, o céu e o inferno seriam moradas estanques. Aí nós temos, Kardec coloca isso lá na obra O Céu e o Inferno, né? Que em algum momento a Igreja Católica trouxe a ideia do purgatório, em outro momento a Igreja Católica trouxe a ideia do limbo. O que era o limbo? Era uma região para onde as almas sem grande consciência, teoricamente, se dirigiriam. Por exemplo, a criança. A criança desencarnou com 4 anos. Como que essa criança vai para o purgatório? Porque ela não é responsável por aquilo que ela fez. O inferno, muito menos, não é isso? Mas ela também não pode ir para o céu. Então ela vai para onde? Ela vai para o limbo. O limbo é aquela região onde, teoricamente, né, aqueles que têm uma consciência menor e que desencarnaram cedo, iriam, né? E você tem os detalhes ali relativos a essa região. Bom, dentro da doutrina espírita, a conexão da imortalidade da alma com a pluralidade dos mundos habitados, ela fica mais clara, porque tudo isso se conecta a um outro princípio da doutrina, que é o princípio da evolução. Então, essas moradas não são fixas. A gente pode até desencarnar e irmos parar ali numa região umbralina, por exemplo, para que a gente possa expurgar, não é isso? Determinados tóxicos mentais que a gente traga, não é isso? Principalmente para que a gente possa ali ganhar uma consciência, às vezes mais rápida, às vezes mais devagar, acerca da perda de tempo. Porque quem é que vai para o umbral, não é isso? Esses espíritos que têm que purgar esse tóxico mental, como Lísias fala, né? Mais ou menos assim que Lísias coloca para André Luiz, lá no livro Nosso Lar, tá? Falando sobre as regiões umbralinas, né? O que é que, ou melhor, qual a condição das almas que, em geral, para lá se dirigem? Não é isso? São normalmente almas que perderam tempo. É por isso que a gente fala que as regiões umbralinas, elas estão cheias, porque o que a gente mais faz aqui na Terra é isso. Então, não são necessariamente regiões onde o mal estão criaturas embrutecidas ou cujos corações estão necessariamente endurecidos, percebem? Podem até estar momentaneamente, mas aquela pessoa, ela foi muito mais equivocada por perder tempo de tempo propriamente dito, no sentido muitas vezes de se dedicar mais às questões materiais, ou perdeu tempo porque ficou presa a uma mágoa, a um ressentimento, porque não se perdoou, porque não perdoou, não é isso? Então, claro que cada caso é um caso, tá? Então, cada situação é uma situação, mas, em geral, a maioria dos espíritos que estão lá tem uma conexão aí com essa questão da oportunidade, porque o que é encarnação? Encarnação nada mais é do que a oportunidade de tempo que nos é concedida, aquela parcela, aquele pedacinho de tempo. E aí nós vamos ter aquele pedacinho de tempo para nos trabalharmos, para trabalharmos a nossa individualidade. E se a gente perde esse tempo, então às vezes a gente vem para reconciliar com o parente. E aí você, ao invés de reconciliar, você até piora, às vezes, aquela situação com aquele parente. Não é isso? Então, nessas situações em que nós temos aí, nós recebemos esse valioso tempo, que é o tempo da encarnação, e a gente não o aproveita tão bem. Mas, né, graças a Deus, a gente permanece ali naquelas regiões por quanto tempo? Depende de alma para alma, de espírito para espírito. Depende da nossa consciência. Depende do nosso despertamento espiritual. Então, se a gente despertar um pouco mais depressa, nós podemos sair mais rapidamente ali daquela região. Lembrando, gente, que a gente tem que fazer tudo com o coração. Com o coração.
É o coração quem manda. Não basta a gente saber que, se eu for parar no umbral, outro dia eu escutei um companheiro falando isso em tom de xiste, né, de piada. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Ele dizendo, basta a gente chegar, se eu for parar no umbral, vou chegar lá, vou fazer uma prece, está tudo certo. Mas como que é essa prece que a gente vai fazer? Será que essa prece ela vai denotar um estado de espírito, de real arrependimento por esse tempo que nós perdemos? Esse é que é o ponto. Porque se for uma prece de fachada, gente, não adianta não. A gente tem isso em várias obras do André Luiz também. Tá? Por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Treva e Sofrimento. Nós convidamos a leitura. No capítulo Treva e Sofrimento, a gente vai perceber isso. O André Luiz e uma equipe espiritual numa determinada região ali, que os espíritos estavam ali, naquela região já há muito tempo. Não é isso? Em padecimentos, em sofrimentos, e aí vai ser concedida uma última oportunidade dos espíritos que estavam ali naquela região. Né? E última oportunidade no sentido ali daquele resgate mais brando, né? Daquele resgate que estava sendo oferecido a eles. E aí a mentora espiritual, ela marca, né? Ela dá um prazo para que aqueles espíritos reflitam e pensem sobre a sua conduta, sobre as suas atitudes. E aí no dia seguinte, o que acontece? Né, ela marca, vamos supor, 24 horas. Ela monta ali um posto de socorro e fica esperando que os espíritos para lá se dirijam. E muitos que para lá se dirigem pedindo, pelo amor de Deus, que estão desesperados, que querem sair dali, dentro da visão espiritual que a mentora tinha, ela conseguia perceber que aquilo ali era falso. Que aquela entidade, que aquele espírito estava pedindo perdão, estava chorando, estava lamentando, estava pedindo para ser socorrido, mas o seu coração não estava imbuído ainda do verdadeiro arrependimento. Então, assim, gente, automatismo pode existir no plano dos encarnados, tá? A gente pode fazer uma prece automática, a gente pode ser espírita de fachada e os outros achar que nós estamos, né, como se diz aí no popular, arrebentando a boca do balão, não é isso? Nossa, nós somos aqueles espíritos de carteirinha. E no fundo, a gente não é coisa nenhuma. Então, a fachada, ela fica para as pessoas, aqui da Terra. Mas no plano espiritual não existe isso. Tá? Então, o desencarnar, né, e a imortalidade da alma está conectada a isso também, o desencarnar, ele está muito ligado a isso, a um reconhecimento da nossa realidade espiritual, quem verdadeiramente nós somos. É essa cortina que se desvela para a imortalidade, tá? Para ir lá na erradicidade. E aí nós trouxemos aqui uma passagem, ela é um pouco longa, mas nós julgamos que ela é necessária. Então, assim, no próximo momento aqui da nossa explanação, nós vamos mostrar onde que está o princípio da imortalidade no Evangelho, lembrando que o princípio da imortalidade encontra-se em vários textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu vou deixar aqui uma recomendação de leitura a esse propósito, que é o livro do Severino Celestino da Silva, tá? O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Logo nos primeiros capítulos, tá? Deixa eu localizar aqui exato, capítulo 4, Cristianismo Primitivo e Espiritismo. A última sessão deste capítulo vai versar sobre a imortalidade da alma. Então, nós encontramos vários exemplos pincelados por esse grande pesquisador aqui, não é isso? Vários exemplos ligados, conectados ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, em que a questão da imortalidade da alma aparece. Nós selecionamos um ponto, que é até mencionado também neste capítulo, que é a parábola do rico e de Lázaro. Ela é uma parábola longa, mas ela é uma parábola muito interessante porque são poucas as parábolas em que Jesus ele fala claramente, gente, sobre o plano espiritual, em que o plano espiritual ele aparece com clareza. Então nós temos várias passagens, várias parábolas que falam, por exemplo, para nós sobre as possibilidades da colheita. Não é isso? Então a colheita quando nós desencarnamos, mas a gente pode associar essa colheita também, não só ao desencarne, a colheita aqui enquanto estamos encarnados, não é isso? Então a gente tem várias passagens do Evangelho que tratam disso. Mas nessa parábola aqui, é muito clara a questão do plano espiritual e da imortalidade da alma, tá? Então a parábola fala o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, veja, você está falando aqui da terra. Você tinha um rico, não é isso? Olha como que ele se vestia. Púrpura, linho finíssimo, olha como que ele vivia. Vejam os adjetivos e os advérbios. Vivia regalada e esplendidamente. E essa ideia dá uma ideia de fartura, dá uma ideia de sobra, dá uma ideia de pujança material.
correto? E havia um mendigo chamado Lázaro. Vejam que é interessante a parábola. O homem rico, ele não tem dinheiro, ele não tem nome, perdão. O homem que é mendigo, ele tem nome, é Lázaro. Então, ele é personificado, tá certo? Agora, o homem rico, ele não é personificado. Isso é interessante da gente pensar também. O mendigo, chamado Lázaro, batia à porta do outro e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. A ideia das migalhas que caíam da mesa do rico é mais um elemento que o evangelista nos traz aqui para mostrar essa pujança em que esse homem rico vivia aqui na terra, tá bom? Então, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Dá uma ideia também de solidão, não é isso? Porque a única solidariedade que aparece aqui na parábola vem por parte do bichinho, vem por parte do cãozinho, porque os cães lambiam-lhe as chagas, tá? E aconteceu o quê? O que acontece com todo mundo, não é isso? O mendigo morreu. Olha como a parábola é clara. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é uma expressão muito usada no judaísmo, gente, que nada mais, nada menos se refere do que ao próprio plano espiritual. É para onde os judeus eles achavam, eles julgavam que eles iriam por serem filhos de Abraão, ou seja, pela linhagem deles. Então quando eu desencarnar, né, ele não usava-se a palavra, obviamente, desencarnar, né, vamos lembrar disso, essa palavra é da doutrina espírita, mas eles pensavam que quando fosse feita lá a passagem, quando morressem efetivamente, eles iriam para o seio de Abraão. Então, seio de Abraão é uma expressão que se refere a isso, ao lugar, né? Lá, e ele foi levado pelos anjos. Quando a gente desencarna, a doutrina espírita nos mostra isso. Há um desatar dos laços perispiríticos, que é um desatar dos laços perispiríticos feito pelos benfeitores espirituais. Então, anjo nada mais é aqui do que uma alegoria também para as equipes espirituais que trabalham nos diferentes desencarnes. Porque em toda equipe, né, em todo desencarne tem uma equipe espiritual ali envolvida para fazer o desatar do laço perispirítico, a não ser no caso de suicídio. Não é isso? Porque no caso de suicídio é um pouco diferente, porque ainda restam fluidos vitais no laço perispirítico, nesse laço que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Ainda há vitalidade, e é esse resto de vitalidade, esse romper abrupto do chamado cordão de prata, tá? Quando alguém desencarna, é esse romper abrupto desse cordão que faz com que estes nossos irmãos tenham tanto sofrimento lá no Vale dos Suicidas. Porque eles têm as mesmas sensações, as sensações de fome, as sensações de frio, as sensações de extenuação, de medo, de sono, mas não consegue dormir. Então, todas as sensações ligadas ao campo físico, por quê? Porque aquele laço que na morte natural, ele é cortado, ele é desatado pelas equipes espirituais, tá bom? Numa morte que não é natural, ele se rompe bruscamente. Então, como ele se rompe bruscamente, aquele cordão de prata, ele ainda tem fluidos vitais. Tá? Ele é dotado de fluidos vitais. E aí, esse é um dos pontos que é responsável por esse fato que nós mencionamos, que os espíritos continuam com as mesmas sensações. Onde que a gente vê isso? No livro Memórias de um Suicida. Na primeira parte, as primeiras 50, 60 páginas do livro, é muito clara a descrição do espírito Camilo, e ele fala muito do cordão de prata, que ele observava vários irmãos ali no Vale dos Suicidas, com um fiozinho brilhante, né, mas ali uma luz assim, vamos dizer, meio opaca, mas que brilhava de alguma forma, e pedaços desse fio que eles carregavam consigo. E aí ele diz lá no início da obra, que lá na frente, lá quando ele é socorrido, bem depois, né, dos estudos dele lá no Hospital Maria de Nazaré, é que ele vai entender o que era aquele fio. Tá? Que aquele fio que era responsável por essas sensações. Mas tudo isso só para a gente entender as alegorias que aparecem na parábola. A ideia do anjo, a ideia do seio de Abraão. Então, anjos, espíritos benfeitores, responsáveis pelos processos da desencarnação, tá? Seio de Abraão, o plano espiritual. Então, o Lázaro ele é levado para lá, não é isso? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos. E morreu também quem? O rico. Porque independentemente de toda a nossa conduta aqui na Terra, o nosso final temporário é o mesmo, é o desencarne. Não é isso? Então, e morreu também o rico e foi sepultado. Então, igualdade de condições. Nós falamos lá da questão de número 115, isso é tão lindo na providência divina, né? Nós temos igualdade de condições. Fomos criados simples e ignorantes e as nossas etapas também têm ali o seu término,
tem ali o seu término, né? Então, é concedido um tempo para cada um de nós vamos desencarnar uns de forma igual aos outros, não tem um que não desencarne nesse mundo. Como que a providência divina é sábia, né, gente? E no Hades, ergueu os olhos, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, veja, da mesma forma que o seio de Abraão é uma metáfora para o plano espiritual, não só qualquer plano espiritual, um plano espiritual positivo, não é isso? Uma morada feliz em que aquele espírito é recolhido, vamos colocar assim genericamente, tá? E o Hades? O Hades é a representação de uma morada espiritual menos feliz, para onde os espíritos mais devedores ou mais ignorantes têm de passar ali um estágio, tá? Então chamava-se seio de Abraão e chamava-se Hades, a linguagem é diferente, mas em essência é basicamente a mesma coisa, diferentes estados da alma na erraticidade, tá bom? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, a diferença que separa, não é isso? Aqueles que se encontram nos diferentes planos, que é uma diferença o quê? Física, espacial. Uma diferença o quê? Vibratória, da qualidade dos nossos pensamentos e da qualidade das nossas ações, não é isso? E é claro que Abraão não aparece aqui também à toa, na parábola que é narrada por Jesus, que Abraão é o maior símbolo, não é isso, gente? Da fé dentro o povo hebreu é justamente Abraão. Então, os judeus diziam-se filhos de Abraão exatamente por isso, né? O patriarca da cultura hebraica. Bom, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Olha a essência do evangelho de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Agora é qualquer aflito? A doutrina nos mostra o bem e o mal sofrer. Em algum momento aqui na parábola, apareceu Lázaro reclamando, o Lázaro xingando, o Lázaro chutando a porta da casa desse rico, o Lázaro revoltado? Momento algum. Então é o bem sofrer. Eu vou colher ali, não é isso? Porque eu tive paciência, eu tive resignação. Então vou colher. É por isso que ele recebe. Ele recebe a consolação. Porque se tivesse sido o mal sofrer, não teria feito nenhuma diferença o fato de ter sido ou não ter sido mendigo. Não adianta a gente reencarnar mendigo, achando, né? Ah, eu vou reencarnar mendigo porque eu retorno bem para o plano espiritual. Não é essa a lógica. A lógica é a forma como nós passamos pelos desafios. Então, como eu passo pela prova da miséria? Como eu passo pela prova da riqueza? Essa que é a lógica, tá? E o rico, que aparece aqui na parábola? O rico, ele deu alguma migalha da mesa dele para Lázaro? Não nos é colocado que ele tenha dado. Então, esse aqui é o ponto, essa aqui é a questão, né? E aí o Abraão segue dizendo, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, porque a gente passa, gente, é igual assim, vou pular aqui, né, passo daqui para lá e de lá para cá, é automático? Não, é necessário um processo de reajustamento desse espírito imortal. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o que o rico vai fazer. Pois rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui o rico ele tem um pingo de solidariedade, isso é bonito, né? Porque assim somos nós, todos nós somos espíritos imortais, nós temos as nossas qualidades, tá? Temos muitas vicissitudes para serem trabalhadas, mas alguma qualidade a gente tem. Então ele está lá no Hades, está em sofrimento, ele pensa naqueles que ficaram. Isso já é um símbolo, né? Já é um sintoma de uma melhoria espiritual, correto? Então, em algum momento, ele poderia passar para o seio de Abraão? Certamente que poderia, porque nós sabemos, voltando ao que a doutrina nos coloca, não existem moradas estanques, tá? E aí o Abraão responde, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, não precisa toda hora ficar vindo comunicação de lá para cá. Não é isso? Não precisa ficar vindo avisar ninguém, não. É igual nós hoje no século XXI. Precisa, é necessário que todo mundo, que chegue alguém para nos contar sobre a imortalidade da alma, esse conhecimento, como a gente está vendo, já está no Evangelho. A doutrina espírita já está colocada. Será que a gente precisa frequentar uma reunião mediúnica, por exemplo, em que o benfeitor ele vai falar para nós sobre a imortalidade da alma? Não precisa. Tanto que o espírito evoluído não vai perder tempo fazendo isso, não é verdade? Porque o conhecimento ele já está dado. Da mesma forma como naquela época o povo tinha Moisés e os profetas, e essa é a recomendação de Abraão, para que os ouvissem, hoje nós temos quem? Nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos Jesus e nós temos
A doutrina espírita. Então a gente já tem muito conhecimento para saber o que fazer com ele, não é verdade? E aí vem o finalzinho da parábola que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Ela é longa, como eu disse, entre os versículos 19 e 31. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é muito interessante esse final aqui da parábola também. Por quê? Mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Essa é a crença do rico. É o que acontece depois, não é isso, gente? Em termos das três grandes revelações. Porque primeiro nós tivemos ali a personificação em Moisés, a questão como se diz, da crença no Deus único, não é isso? Então Deus é um Deus único. Depois nós tivemos Jesus trazendo ali a lei de amor. Ele não é só um Deus único, ele é um Pai que muito nos ama e a cada um será dado conforme as suas obras. E depois? Depois vem ter quem? A doutrina espírita. Não é isso? Em que os mortos vêm falar para conosco, em que nós recebemos aí inúmeras comunicações mediúnicas, em que há uma invasão organizada dos espíritos no século XIX, como nos coloca Zeus Van Tuyl, e que os espíritos trazem inúmeras mensagens. Então, a humanidade, aí pegando uma metáfora maior a partir da parábola, tá? A humanidade como um todo, ela já recebeu a consolação. Agora, no final, Abraão fala: se eles não ouvem, será que eles vão ouvir os mortos? Então, aquela coisa, nós deixamos muito conhecimento para trás ao longo do nosso percurso enquanto espíritos imortais, na nossa caminhada evolutiva. Deixamos para trás aquele conhecimento da lei mosaica, deixamos para trás o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que refletir que aproveitamento nós fazemos da doutrina espírita, do Evangelho, de todos esses ensinamentos que nos são colocados. Mas o que a gente gostaria mesmo de salientar nessa parábola é esse ponto, não é isso? Esse ponto relativo ao plano espiritual que é colocado aí e é contraposto, né? As regiões, como a gente disse, o seio de Abraão versus o Hades, as duas regiões são contrapostas de modo muito direto, de modo muito objetivo, tá? Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é um longo evangelho, tem um monte de coisas nesse evangelho, não é isso? Mas essa passagem aqui, né, que nós tiramos do livro mencionado, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, né, o pesquisador menciona, diz respeito àquela parte, né, em que haverá o julgamento, não é isso? Entre os bodes e as ovelhas, entre aqueles que se utilizaram de caridade para com o próximo, e aqueles que não se utilizaram de caridade. Porque tive fome e me deste de comer, tive frio, não é isso? E me agasalhastes, tive sede e me deste de beber. Mestre, mas quando foi que fizemos isso? Pois eu te digo que quando fizeste a um desses pequeninos, o fizestes a mim também. Então, a passagem é longa, mas a essência dela é essa. E aqueles que não fizeram, no finalzinho, no versículo 46 do Evangelho de Mateus, capítulo 25, é colocado que aqueles que não utilizaram de caridade, não utilizaram de parcimônia, de equilíbrio, não é isso? De cuidado para com o próximo, estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. As expressões são fortes, e a doutrina, séculos depois, vai nos mostrar, falando novamente, que essas regiões não são paradas, não são estanques, que a alma, ela passa de uma região para outra, conforme ela queira. Mas na época de Jesus, a linguagem que Jesus precisava usar, gente, era uma linguagem forte, ele precisava usar essa linguagem forte. Tá? Então, essa imagem do tormento eterno diz respeito a essas regiões de sofrimento mais intensos no plano espiritual. E os justos que vão para a vida eterna são aqueles que têm capacidade de serem socorridos, de serem acolhidos ou de irem efetivamente para almas superiores. Mas há no Evangelho essa ideia dessa separação, digamos assim, do joio e do trigo. Não é isso? Essa ideia da colheita também, que nós iremos resgatar ali na espiritualidade aquilo que a gente houver plantado enquanto estávamos aqui, tá? Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar aqui diz respeito aos precursores da imortalidade da alma, porque a gente viu que tem isso no Evangelho, nós falamos que várias religiões da Terra acreditam na imortalidade da alma, e o Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã, precursores do Espiritismo e da imortalidade da alma. Vejam que Sócrates, ele morreu
em 399 a.C. Olha quanto tempo antes de Jesus. Daí essa ideia que Kardec vai trabalhar dos precursores, aqueles que prepararam o caminho. E aí ele nos diz, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava. Então, do mesmo modo que Jesus, também Sócrates, foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. E aí o Kardec vai trazer vários ensinamentos de Sócrates que se relacionam a isso. Nós trouxemos aqui apenas alguns a título de ilustração. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. E aí é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Vejam que a linguagem é diferente, uma linguagem mais filosófica, própria do próprio Sócrates, inclusive. Não é isso? Mas há essa ideia da separação, uma coisa é corpo, outra coisa é alma. Perceberam? Então, antes da encarnação existia. Aí ele usa essa linguagem, unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro. Mas quer dizer, você tinha uma essência separada do corpo. Tá? Ah lá, separa-se deles encarnando. Né? Então, essa ideia de que existe aí na criação algo que seja separado um do outro. Né? Então, o homem é uma alma encarnada. Está claramente posto. Na sequência, a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e material. A alma impura se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível. O que é isso senão a reencarnação? Nós somos espíritos imperfeitos, precisamos nos depurar, correto? E seremos arrastados para o mundo visível, o mundo tangível, o mundo material. Ela, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos. Olha a questão do princípio espiritual, não é isso? Ou melhor, do espírito errante, melhor dizendo. Junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo, sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o perispírito, não é isso? O que faz que a vista humana possa percebê-las. Olha quanta coisa interessante nos é colocada aqui por Sócrates. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares. Nós sabemos que os espíritos que desencarnam, já falamos isso aqui hoje também, não têm muitas vezes consciência, são mais ignorantes, são mais embrutecidos, eles ficam próximos à crosta planetária, tá? Então, são os maus, entre aspas, que se veem forçados a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram, e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo, ou seja, até que possam reencarnar de novo. Até que possam reencarnar de novo. Ele está falando isso aqui com outras palavras. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Então, quer dizer, aí a doutrina nos mostra que eles podem ou não retomar os mesmos costumes, de acordo com as necessidades do espírito. Mas, independentemente disso, quanto tempo antes de Cristo isso está sendo colocado? A gente observa que a essência do pensamento, ela já está toda aí. A essência da ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, etc. Da pré-existência da alma, do fato de que a alma é separada do corpo material, tá bom? E o último, a preocupação constante do filósofo, nos diz Kardec, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Olha quão revolucionário é esse pensamento nessa época, tá? Então, se a alma é imortal, não é prudente viver visando a eternidade? Se eu viso a eternidade, eu estou o meu objetivo se torna o quê? A vida futura. E se o meu objetivo é a vida futura, eu vou ter cuidado com a minha conduta. E aí o Kardec arremata, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. E por fim, só para nos lembrarmos que dentro da doutrina espírita, nada mais claro para nós do que as chamadas comunicações mediúnicas, não é isso? Que mostram nós vamos ter uma aula aqui sobre mediunidade, que mostram para nós com muita clareza as comunicações feitas entre os dois planos da vida,
que atestam claramente a ideia da imortalidade da alma, tá bom? Mas aí a gente vai desenvolver isso melhor em outros momentos. Então, nós vamos parando por aqui, agradecendo aí a atenção de todos e abrindo para as perguntas, tá? Para que cada um possa tirar aí as dúvidas acerca do tema.